Eu sou Alessandro Vieira, senador da República por Sergipe. Eu estou no primeiro mandato, nunca fui político, passei o último ano aprendendo e trabalhando muito no Congresso Nacional para poder participar de verdade da política brasileira. Diante do atual quadro histórico de radicalização tola e de polarização dos assuntos, a gente fez uma escolha: conversar diretamente com você, cidadão brasileiro, para que você seja devidamente informado do que acontece em Brasília, do que acontece no Brasil, para que você possa fiscalizar e participar. O que você vai fazer com essa oportunidade é uma escolha sua. A minha escolha é pelo diálogo, para que a gente possa ter um Brasil melhor, sempre dentro do respeito da democracia. Toda sexta-feira nós vamos fazer lives especificamente dedicadas a responder perguntas que você, cidadão, vai apresentar com relação a tudo aquilo que acontece em Brasília. As informações que você recebe no WhatsApp, nas redes sociais e na imprensa tradicional, checadas lá dentro do Congresso, para que você possa saber como é a política na real. Estamos lançando, e você vê aqui do lado, os links e os perfis para que você possa acompanhar isso junto com a gente. Política e economia brasileira apresentada de verdade. Hoje nós vamos conversar sobre o presidente Bolsonaro, o Congresso Nacional, orçamento, as chantagens e qual é o papel dos independentes no Congresso. A primeira questão a ser abordada é a questão da legitimidade. Não interessa se você gosta ou não do presidente Bolsonaro, não interessa se você gosta ou não de Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia ou de qualquer outro dos congressistas brasileiros. Todos foram eleitos pelo voto popular e têm legitimidade para estar lá fazendo o seu trabalho. Se você não concorda, se você não gosta da forma de atuação de cada um desses personagens, o caminho é simples. Você cobra, critica, fiscaliza e no próximo ciclo eleitoral faz a mudança dessas pessoas. É assim que funciona a democracia. A segunda questão é a da forma de relacionamento entre o presidente da República e o Congresso Nacional. O nosso sistema é presidencialista e isso não é novo. O Brasil vive nesse regime desde 1891 e isso foi referendado em 1993 por um plebiscito, ou seja, o cidadão foi às urnas e escolheu continuar com o presidencialismo, onde o presidente tem uma concentração muito grande de forças, tem maior poder de decisão e tem um controle maior sobre o orçamento. Mas mesmo no presidencialismo, é necessário construir maioria no Congresso para que você possa ter projetos relevantes aprovados. Isso faz parte do sistema democrático, quando você tem um equilíbrio entre o Executivo, que é o governo federal, hoje o presidente Bolsonaro, o Congresso Nacional e o Judiciário, capitaneado pelo STF. Assim funciona a democracia no mundo todo e é necessário dialogar para construir esse equilíbrio. Nas últimas 2 décadas, pelo menos, nós tivemos no Brasil uma forma consolidada de relacionamento entre a Presidência da República e o Congresso Nacional. Dentro daquilo que é chamado na academia de presidencialismo de coalizão, você teve 2 métodos de relacionamento muito claros. Primeiro, a participação de partidos políticos no governo através da entrega de ministérios. Era a época do chamado Ministério de Porteira Fechada, que gerava uma ocupação predatória dos cargos comissionados e inúmeros escândalos de corrupção, e nós vimos isso várias vezes ao longo de governos. A segunda etapa foi a compra direta de votos e de bancadas, e o Mensalão e o Petrolão logo em seguida provaram isso didaticamente. Essas 2 formas foram reprovadas nas urnas. O cidadão foi para o processo eleitoral de 2018 muito claramente querendo deixar esse período de lado, deixar para trás essa fase de compra de base parlamentar. E a boa notícia é que o governo Bolsonaro verdadeiramente não utiliza de forma sistemática esses mecanismos. O governo Bolsonaro não entregou ministérios de porteira fechada para nenhum partido e o presidente Bolsonaro também não faz compra direta de votos a cada instante ou a cada votação, ainda que você tenha liberações de parcelas do orçamento vinculadas a votações importantes. Problema que nós temos, qual é a má notícia? O presidente Bolsonaro e o seu governo não colocaram nada no lugar desse velho sistema de negociação com o Congresso. Você não compra mais votos, você não entrega mais ministérios, mas você não criou um processo para negociar com o Congresso Nacional. Como funcionaria num sistema político virtuoso? Através do convencimento, através do diálogo, através da apresentação concreta, transparente de propostas, você gera convencimento e dentro desse convencimento, que vem da sociedade para dentro do Congresso, você tem a aprovação das pautas. O governo não faz isso. O governo apresenta suas pautas sempre de forma fragmentada, errática, caótica, e sem sustentar em muitos momentos os compromissos assumidos. Quando você, por exemplo, não envia uma proposta de reforma tributária até hoje, ou quando você retarda o envio de uma proposta de reforma administrativa. E isso vem seguindo dessa forma por várias vezes. Esse vácuo, essa lacuna entre a atuação do governo federal, do presidente Bolsonaro, e a atuação do Congresso, gera um espaço para oportunistas, gera desinformação da população
e gera, sem dúvida nenhuma, uma prevalência daqueles que querem se aproveitar da máquina pública. Nesse ponto, nós vamos começar a falar sobre orçamento e sobre o avanço das atribuições do Legislativo em cima das atribuições do Executivo, ou seja, avanço do Congresso Nacional em atribuições que são da Presidência da República. Mas para fazer justiça e para informar bem você, é preciso fazer um histórico. O orçamento é aprovado a cada ano para execução no ano seguinte. Partindo de uma proposta do Executivo, o Legislativo faz uma análise através de uma comissão mista que reúne senadores e deputados federais, com muitas discussões, com muitos debates, para firmar uma peça orçamentária. Onde vai o dinheiro público que sai do seu imposto? Detalhadamente. No Brasil, historicamente, isso foi uma peça de ficção, ou seja, o Congresso aprovava um orçamento e o Executivo literalmente não executava. Através do famoso contingenciamento, você tinha a retenção de verbas. O Congresso aprovava, por exemplo, verbas para uma obra pública e essa obra não era realizada porque o Executivo fazia outras opções. Esse espaço, esse vácuo entre o que era aprovado no Congresso Nacional e o que era executado pelo governo federal, gerou um debate, é um debate válido, sobre o chamado orçamento impositivo. O que funciona no orçamento impositivo, que já acontece em vários países? Tudo aquilo que é aprovado pelo Congresso é religiosamente executado pelo Poder Executivo, pelo governo federal. Já é assim no Brasil, no tocante às emendas individuais dos parlamentares desde 2016. E no ano de 2019 foi aprovado o mesmo mecanismo com relação às chamadas emendas de bancada. Então, para você entender, aquelas emendas que o parlamentar federal indica diretamente, que são uma média de 15 milhões de reais para cada parlamentar, são impositivamente executadas. O governo federal não pode deixar de executar aquilo ao longo do ano fiscal. Da mesma forma, a partir de 2020 vai acontecer com as chamadas emendas de bancadas. Isso foi bastante discutido, não tem nenhuma polêmica com relação a isso. Onde é que está a polêmica que está motivando tanto debate hoje no Brasil? Numa mudança que foi feita sem discussão na CMO e em votação em globo, no último dia de votação do ano legislativo de 19, quando se aprovou uma emenda que foi apresentada por algumas lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, que foi aceita pelo relator do orçamento, o deputado federal Cacá Leão, sem nenhum tipo de debate maior, e que passou. Quando o governo percebeu, tinha se transformado também em emenda impositiva, ou seja, tem que ser executada compulsoriamente pelo governo, as emendas chamadas emendas do relator. Um deputado federal, neste ano que vem será um senador da República, que não foi votado para ter essa função, o cidadão não sabe que ele vai ter essa função e que passa a ter um controle orçamentário imenso. Para vocês terem uma ideia de magnitude, somando todos os valores das emendas individuais, dos parlamentares, deputados federais, senadores, das bancadas estaduais, você vai ter aproximadamente a metade daquilo que está disponível para o relator do orçamento. O relator do orçamento, pela legislação que foi aprovada, passa a ter um controle orçamentário em determinados ministérios maior do que o do ministro. Isso acontece na agricultura, isso acontece na justiça e segurança pública, acontece na cidadania, só para dar exemplo. Você vai ter uma distorção na execução orçamentária, porque você passa o controle do fluxo de caixa para quem não foi eleito para isso, para quem não foi votado para isso. Isso é muito perigoso para você ter uma gestão eficiente. Devidamente orientado pelo Ministério da Economia, o governo Bolsonaro veta esse dispositivo. É o famoso veto 52. O veto que está gerando tanto debate, tanta confusão nesse início de ano legislativo. O veto 52 recupera o controle da gestão desse orçamento para as mãos do governo federal, para as mãos do Executivo, do Presidente da República. Ele não afeta as emendas impositivas de bancada, ele não afeta as emendas impositivas individuais. Isso continua valendo normalmente. O que ele faz é retirar esse controle artificial que foi criado para a mão do relator, sem nenhum tipo de votação ou debate adequado sobre isso. É importante você observar que no começo do ano legislativo se tentou fazer a derrubada desse veto. Na votação que aconteceu no dia 12 de fevereiro, e você tem ao lado aqui as imagens que mostram exatamente como aconteceu. E é importante, neste ponto da nossa conversa, você atentar para o seguinte: tem muito valente na internet, muita gente que gosta de polêmica, de postagens histriônicas, violentas, agressivas, mas só nas redes sociais. Na hora do debate de verdade, na hora do trabalho na comissão, na hora de encarar aquilo que é importante para mudar o Brasil, essas pessoas ficam caladas, não se manifestam. Você não escuta uma palavra. Quem conseguiu fazer o bloqueio dessa derrubada dos vetos foram justamente os independentes. Independentes que naquela ocasião, no Senado, eram representados pelo movimento suprapartidário Muda Senado e na Câmara pelos partidos Novo, Cidadania e Podemos. Esse grupo, que é independente com relação ao governo, ou seja, não é oposição,
não é situação, foi quem conseguiu segurar a bronca toda de quem queria sequestrar uma parte muito grande do orçamento e tinha tudo na mão com a concordância dos dois presidentes das casas, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. O que aconteceu em seguida foi mais uma demonstração da desorganização do governo. Primeiro de tudo, o presidente da República, o cara que tem a maior responsabilidade nesse país, ficou calado. Ninguém ouviu uma palavra de Jair Bolsonaro condenando ou elogiando o acordão que transferiu o controle do orçamento das mãos dos ministros do presidente para o relator do orçamento. Ele não falou nada sobre isso. Segundo, uma parte do governo, comandada ali pelo ministro General Ramos e pelos líderes do governo no Congresso Nacional, articularam um acordo, uma nova partilha dos recursos públicos. De novo, não chamaram você para saber o que estava acontecendo, nem para escolher o que deveria ser feito. Fizeram um acordão ali nas paredes fechadas e tentaram implementar essa votação na semana seguinte. Novamente não tiveram sucesso por conta da resistência dos independentes, cada vez mais ampliada por outros parlamentares que estão percebendo a dificuldade que vai ter para a gestão pública. Mas o pior veio em seguida. Uma outra parte do governo, veja, a gente está falando do mesmo governo, 3 ações diferentes. Um fica calado, um faz acordão com o grupo que critica, e esse terceiro, aí capitaneado pelo ministro General Heleno, faz uma crítica assodada ao Congresso Nacional, apontando o Congresso como chantagista, e faz um chamamento público ao enfrentamento. A cereja do bolo desse processo todo de desgaste da democracia é a postagem num grupo de WhatsApp pelo próprio presidente da República de um vídeo de convocação para esse tipo de ato, um ato contra o Congresso Nacional. Qual é o grande problema desse tipo de postagem? Não tem problema nenhum em fazer manifestação. O bom de você viver na democracia é que você pode se manifestar contra ou a favor de qualquer coisa. Faz parte do jogo, não tem problema nenhum. O problema está no governo desinformar deliberadamente o cidadão. Passar uma mensagem que não é verdadeira de que ele não faz parte desse jogo. Como eu mostrei lá atrás, ele faz parte do jogo sim. Os seus ministros, os seus líderes participam diariamente das negociações. O ministro General Ramos foi taxativo em dizer que nunca fechou nada, nenhum acordo, sem a anuência expressa do presidente da República. Para aumentar essa percepção de que eles fazem parte desse jogo, como devem fazer, é natural que façam, o presidente tem 2 filhos eleitos para o Legislativo, um deputado federal e um senador da República. Então não faltam para ele canais oficiais e extraoficiais para ter as informações e para interferir no processo. Na hora do debate, na hora em que você está construindo o formato das soluções, apresentando alternativas, fazendo restrições, fazendo críticas. Nenhum desses atores se manifestou. O filho 01 e o filho 03, em todos esses processos mais relevantes, durante o ano de 2019 e durante o ano de 2020, ficaram calados, anuindo tacitamente com tudo aquilo que era acordado. E você que está em casa recebendo esse bombardeio de informações pelas redes sociais, fica com a impressão de que nós temos um presidente que é vítima de um sistema e que não faz parte dele, e que existe um bando de vilões, de bandidos, do outro lado da Praça da República, tentando tomar conta do país. Esse debate aqui não existiria na ditadura. As manifestações de rua não existiriam na ditadura. Nada disso interessa ao Brasil de verdade. A gente tem que avançar, e só avança com você bem informado.